Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube há 13 anos, desde 2010, agora com 3 milhões de inscritos, tá ok? Trazendo cultura, trazendo informações para todas as famílias. Por gentileza, inscreva-se no canal para ajudar o canal e ajudar a cultura no nosso país e em outros países também, tá ok? E não esquece de deixar o seu like aí para ajudar o professor Marcos Aba também. Pessoal, um probleminha de matemática aqui antigo, muitos já conhecem, mas eu tenho certeza que muitos ainda não conhecem. Então é um problema envolvendo sistema de equações do primeiro grau e razão também. Então eu vou ler aqui para os senhores e aí a gente vai montando a continha aqui devagarzinho, passo a passo para que todos aprendam, tá? Ok, vamos lá. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas. Nessa empresa trabalham apenas 36 pessoas e não vai mudar esse número. Essa é a quantidade de funcionários que trabalham nessa empresa. Guarde esse valor que é muito importante que a gente vai utilizar aqui para baixo. Então, em um certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, já guarda essa informação, 36 pessoas trabalham na empresa. A razão do número de pessoas resfriadas, para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Então vamos lá. A razão, o que é razão? Razão é uma divisão. Quando fala em razão, já pensa em divisão, já pensa em fração. Isso aqui é uma razão, onde você vai ter o número x em cima, pode ser qualquer letra, tá? E um outro valor, um outro número y embaixo. Isso é uma razão. É um número sobre o outro, é um número dividido pelo outro, tá ok? É uma razão. Então aqui já envolve razão. A razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Era quando? Em um certo dia. Então vamos lá. A razão do número de pessoas resfriadas, pessoas resfriadas veio primeiro. Então você vai colocar em cima. Sempre que fala a razão do número de pessoas resfriadas ou a razão de qualquer outra coisa que seja para outra coisa, então o que vem primeiro vai estar em cima. Então a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Isso quer dizer que depois desse certo dia vai mudar alguma coisa por causa desse era aqui. Então vamos montar essa razão do número de funcionários que está descrito aqui. Então a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. E aí envolve isso aqui, sempre envolve isso aqui. Então a gente já pode começar a montar aqui a razão. Ok, eu vou lendo ali, do número de pessoas resfriadas, que a gente não tem, vamos chamar de X, pode ser A, pode ser B, C, X, Y, Z, pode ser o que você quiser, tá? Então a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas, esse aqui é o número de pessoas não resfriadas, era, ou seja, você pode colocar era ou é igual. Tá bom? É tudo a mesma coisa, 2/7. 2/7. 2/7 é a mesma coisa que isso aqui, Põe um traço, 2/7. Então vamos lá. A razão entre o número de pessoas resfriadas, que é o que vem em cima, tá lá, ao sinal de igual, para o número de pessoas não resfriadas era ou é ou era sempre ao sinal de igual 2/7. Então a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Se falou que era 2/7, é porque é um passado, então vai ter mais alguma coisa. Então isso aqui é uma proporçãozinha. A razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Isso aqui você sempre tem que montar. É uma proporção. O que é proporção? Igualdade entre duas frações, duas razões, duas divisões. Está aqui,
onde você não tem um número de pessoas resfriadas e você não tem um número de pessoas não resfriadas, só que a razão para a quantidade dos dois era 2/7. Em muitos casos fala 2/7, mas aqui era porque vai ter alguma coisa a mais, você vai entender. Mas sempre que citar era igual, era, é igual, você vai montar isso aqui, ó. Então isso aqui, a razão entre o número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. É isso aqui que você tem que montar. Sempre assim. Você vai pegar muitos exercícios pela frente que vai dizer a mesma coisa. Então vamos ler lá de novo, já guarda isso aqui, ó, x sobre y igual a 2/7. E deixa eu já adiantar aqui, o que nós vamos encontrar? Nessa empresa, quantos funcionários trabalham nela? Quantas pessoas trabalham nela? 36 pessoas. Vamos colocar aqui, ó, 36 pessoas. Trabalham nela 36 pessoas. E para cada 7 pessoas sadias, 2 estão resfriadas. Nessa empresa onde trabalham 36 pessoas, para cada 7 pessoas, 2 estão resfriadas. 14 pessoas, 4 resfriadas. 21 pessoas, 6 resfriadas, tá? Então a razão entre o número de pessoas resfriadas para o não resfriadas é 2/7. Quais são esses números? Isso aqui representa uma quantidade de pessoas e essa aqui representa outra quantidade de pessoas. E a soma dos dois tem que dar 36 pessoas. Por quê? Uma parte estará resfriada e a outra parte estará sadia, sã, saudável. Então, quantos funcionários estão resfriados? Quantos estão saudáveis? Quantos? É aí que a gente vai descobrir, tá ok? Vamos continuar lendo ali para a gente entender um pouquinho mais. Então, em um certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 27, que é essa montagem aqui, ó. No dia seguinte, já está falando no dia seguinte. Aqui era em um certo dia e aqui é no dia seguinte. Constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Então olha que interessante. Em um certo dia, você tinha uma certa razão. 7/2. Cada 7 sadio, 2 estavam resfriados. E agora vem o dia seguinte. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estavam resfriadas. Então já mudou. Por quê? Porque agora tem mais uma resfriada. E você concorda comigo que aqui aumentou uma pessoa mais resfriada no dia seguinte? E aqui diminuiu. Aqui era pessoas sadias e aqui diminuiu, não diminuiu? Porque a razão era 7/2. Já que aquele ali aumentou um pouquinho, esse aqui diminuiu, porque uma das pessoas que estavam sadias, saudáveis, sãs, uma delas ficou doente também, então aumentou lá e diminuiu aqui. Saiu uma pessoa saudável daqui e entrou para a classe dos resfriados. Então lá aumentou uma pessoa e, claro, diminuiu uma pessoa daqui, porque não pode sair do número 36, só trabalham 36 pessoas. Se uma agora, no dia seguinte, está doente, então aumentou um aqui. E aqui saiu uma pessoa que estava saudável, passou a ser doente, então ela veio para esse grupo aqui, concorda? Então é o que está falando lá, vamos voltar. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estavam resfriadas. Estava resfriada. Mais uma dessas 36 pessoas estava resfriada. No dia seguinte. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... concorda comigo que mudou? Porque no dia seguinte constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada, ou seja, do grupo de pessoas sadias saiu uma que ficou resfriada, então foi para o grupo de pessoas resfriadas, né? Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser, então agora vai ser uma outra razão, porque diminuiu um pouquinho as pessoas saudáveis e aumentou um pouquinho as pessoas resfriadas. Concorda? No dia seguinte, uma das pessoas que eram saudáveis passou a estar resfriada. Então lá aumentou 1 e aqui diminuiu 1, ok? Nós temos 36 pessoas e dessas 36 pessoas,
uma certa quantidade delas está resfriada e a outra quantidade está saudável. Então vamos chamar, olha que interessante, as pessoas resfriadas a gente chama de X. Vou colocar aqui, ó, as resfriadas. E as pessoas saudáveis a gente vai chamar de Y, né? As pessoas saudáveis. Tudo bem? Então é o seguinte, para compor esses 36 funcionários, essas 36 pessoas que trabalham na empresa, uma parte está resfriada e a outra não. Então você concorda comigo que se eu somar as pessoas resfriadas, ó, se a gente somar as pessoas resfriadas, com as pessoas saudáveis, que a gente chamou de Y, vai resultar na quantidade total de pessoas que trabalham na empresa. Quantas pessoas trabalham na empresa? 36. Ah, uma coisa interessante, hein? Então, a quantidade de pessoas resfriadas, que chamamos de X, mais a quantidade de pessoas saudáveis, que chamamos de Y, é igual a 36. Nessa empresa, há 36 pessoas trabalhando, há 36 funcionários, que num certo dia é X pessoas resfriadas mais Y pessoas saudáveis, compõem 36 funcionários. E nós também temos a razão, olha a razão ali, ó. X sobre Y é igual a 2/7. Então a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. E aí no dia seguinte mudou alguma coisa, a gente vai chegar lá. Então esta razãozinha a gente vai jogar aqui junto, ó. É X e Y também, porque é a razão entre as pessoas resfriadas e as não resfriadas. Então a gente pode jogar aqui, ó. A razão entre as pessoas resfriadas, entre o número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas, um sinalzinho de igual. Quanto que é? 2/7. Então aqui, pessoal, o que você percebe? Você tem duas equações aqui, ó. Nós conseguimos montar duas equações do primeiro grau. Por que primeiro grau, Marcos? Porque o x não tem nada aqui em cima como expoente, ó, nem ali, ó, nem o y. Então é do primeiro grau. Tem o número 1 aqui, há o número 1 aqui, mas não precisa colocar, é do primeiro grau. E nós temos duas equações. Quando temos duas ou mais equações, nós formamos um sistema de equações. Ok? A primeira equação é, se eu somar o número de pessoas resfriadas com o número de pessoas saudáveis, resulta em 36 funcionários. Os 36 funcionários, dos 36 funcionários, uma certa quantidade não está resfriada e uma certa quantidade está resfriada. Quantos funcionários estão resfriados e quantos não estão resfriados? É o que a gente vai descobrir. E aí a gente pega a razãozinha aqui também, ó. Coloca sempre junto. Esse tipo de exercício aqui, ó, normalmente você monta assim, ó, um sisteminha onde contém duas equações. Este x e este sempre serão o mesmo valor. Este y e este sempre terão o mesmo valor. Porque representa o mesmo grupo de pessoas. Pessoas resfriadas, pessoas saudáveis. Pessoas resfriadas, pessoas saudáveis. Então terão o mesmo valor, serão a mesma quantidade de pessoas. Se aqui, por exemplo, der, não é 36 funcionários, se aqui for 30, aqui também é 30. Como é 36, se aqui for 6, aqui também é 6. Não sei, vamos descobrir. Então vamos resolver esse sisteminha de equações aqui, ó, para a gente descobrir o valor do x ou o valor do y. Você pode descobrir qualquer um que você quiser primeiro em um sisteminha de equações. E eu vou utilizar aqui o método da substituição, que é o mais utilizado. Aqui já dá para ver que é o mais simples. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando que a gente já tem aula sobre sistema de equações, método de substituição e outros métodos também. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar o valor de uma das letras nesse sistema de equações, onde nós temos duas equações representadas pelo sinal de igual. Uma contendo fração, né? E a outra normalzinha ali, contendo apenas adição. Só que nós temos duas letras, duas incógnitas, chamado de incógnitas, onde elas não possuem valores. Então o que a gente faz? A gente improvisa um valor para uma delas.
Como assim, Marcos? Improvisa um valor para uma delas. Deixa eu fechar aqui para a gente fazer do lado ali. Eu vou, por exemplo, encontrar o valor do x. Vou improvisar um valor para ele. Pode ser do y? Pode, mas vamos improvisar o valor do x por enquanto. Para quê, Marcos? Para depois a gente jogar nessa daqui de baixo e substituir pelo x. Então olha que interessante, eu vou improvisar um valor para o x. Eu vou copiar esta equação aqui fora. Olha só, vou trabalhar esta equação. Então olha, x mais y é igual a 36. O que eu vou fazer? Eu vou improvisar o valor do x. O que eu faço? Eu jogo esse y para o lado de lá, dou sinal de igual e já terminou, já encontrei o valor do x. Ó. X, copia o sinal de igual, copia o 36, e esse mais y eu passo para o lado de lá, trocando a operação matemática, quando é adição, passa como subtração, como menos y. O que nós fizemos aqui? A gente improvisou um valor do x. Isso aqui é o valor improvisado, por enquanto, do x. X é 36 menos y. Para que você fez isso, Marcos? Eu vou até cercar ele aqui, ó, porque esse é o valor do x por enquanto, para ajudar a resolver a continha. Então o x já tem um valor. Pessoal, lembrando que há várias formas de se explicar a mesma coisa. Eu estou utilizando uma delas. Você poderia utilizar esta equaçãozinha aqui para trabalhar também. Eu estou utilizando aquela. Então improvisamos um valor para x, ok? Então agora a gente vem nesta equação, nesta, onde nós temos duas razões, e o x a gente troca pelo valor dele lá, que ele é o valor do x. Então ao invés de colocar o x aqui, a gente vai colocar o valor dele. Qual que é o valor dele? É aquilo lá. E eu já vou explicar o porquê, tá? Então vamos fechar aqui. Pega esta segunda equação agora, sempre pega outra equação, tá? Então x está para y, né? X sobre y, que é a mesma coisa, é igual a 2/7. Só copiei por enquanto. 2/7. Qual que é o valor do x agora improvisado? É 36 menos y. Então aqui no lugar dele nós colocamos 36 menos y, que é o valor do x. Colocamos aqui. Então vamos substituir 36 menos y. Vamos colocar aqui 36 menos y. Esse é o valor por enquanto do x sobre y. Olha que interessante. X sobre y. X vale 36 menos y. Então, x é 36 menos y. Pegamos o valor improvisado do x e colocamos no lugar dele sobre y. X sobre y, concorda? Aqui tem x sobre y. É um valor dele, do x, está aqui, sobre o y. X sobre y é igual, copia o restante, a 2/7. Marcos, agora explica para mim por que você fez isso. Por que você arrumou um valor improvisado para o x e por que aqui no lugar do x agora você colocou o valor improvisado dele? Porque agora, pessoal, nesta equação indicada pelo sinal de igual, onde temos duas razões, nós não temos mais duas letras. É apenas uma letra. Esta e esta é a mesma coisa. Se aqui valer, por exemplo, 6, aqui também vale 6, ou seja, é uma única letra. Então agora fica mais fácil para a gente trabalhar, eliminando o x, dando um valor improvisado para ele. Fica mais fácil para a gente trabalhar e a gente vai deslocar os números aqui e encontrar o valor de quem? Do y. Então aqui a gente já vai encontrar o valor do y, que é quem? Que é a quantidade de pessoas saudáveis. E depois que a gente encontrar a quantidade de pessoas saudáveis, vamos supor que seja 6, vamos supor. Então aí é só encontrar a quantidade de pessoas resfriadas. Olha que interessante. Vamos encontrar agora a quantidade de pessoas saudáveis. Olha aqui, ó. Então o que nós temos aqui? Uma equação, onde nós temos uma razão. Isso aqui é uma razão. Uma coisa sobre a outra chamada de razão. Aqui também é uma razão, também chamado de fração. Isso aqui também são frações. E também chamado de divisão. Não deixa de ser divisão, concorda? E quando nós temos uma igualdade entre duas razões, entre duas frações, entre duas divisões, como que a gente faz? A gente multiplica em cruz. Simplesmente assim.
Novamente, quando nós temos uma igualdade, que é aqui, né, entre duas razões, duas frações, a gente multiplica em cruz. Vamos fazer isso aqui. Para que, Marcos? Para a gente encontrar o valor do y, que é a quantidade de pessoas sadias. Então vamos lá. Y vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes y é 2y, não tem o que fazer. Vamos colocar aqui, ó. 2y, ok, 2y. Agora o sinal de igual, sempre assim, é assim que se resolve igualdade entre duas frações, entre duas razões, entre duas divisões. 2y é igual, não pode esquecer, continua sendo uma equação, aí multiplica tudo isso aqui por 7. Não se esqueça de colocar entre parênteses, porque nós temos dois termos aqui, ó. Sinal de menos ou mais separa os termos. Temos dois termos multiplicado por 7. Então é o 7 vezes os dois termos. Então, obrigatoriamente, a gente tem que colocar entre parênteses, porque a gente vai multiplicar o 7 por 36 e vamos multiplicar o 7 por menos y. Então, vamos colocar 7 vezes tudo isso. Olha como você faz. 7 vezes 36 menos y. Ó, 36 menos y. Tá legal? 7 vezes 36 menos y. Agora a gente tem que fazer a distributiva, por quê? Porque nós temos parênteses, dois termos entre parênteses e, o mais importante, temos uma letra. Se não tivesse uma letra dentro dos parênteses, era só fazer a continha aqui dentro e multiplicar por 7. Quando abre parênteses, já está multiplicando pelo que está aqui fora, tá? Se não tivesse letra, se tivesse aqui, por exemplo, um 4, 36 menos 4, 32 vezes 7, daria um valor. Mas, como temos uma letra, temos que fazer a distributiva, ou seja, multiplicar o 7 por 36 e multiplicar o 7 por menos y. Menos y. Não esqueça que o menos pertence a quem está à direita. O 36 tem um mais aqui, ó, e o 7 tem um mais aqui, ó. Sempre o sinal pertence a quem está à direita. Então vamos resolver a distributiva, vamos copiar, copiar. Então 2y é igual 7 vezes 36. Vamos fazer aqui 36 multiplicado por 7. 6 vezes 7, 42, deixa o 2 sob o 4. E 7 vezes 3 é 21, mais 4 dá 25. 25. Então deu 252, 36 vezes 7. Eliminando os parênteses agora através da distributiva. Então 7 vezes 36, 252. Não utilizei a regra dos sinais porque aqui é mais e aqui é mais. Então é só fazer a continha direto. Agora aqui já muda alguma coisa, hein? Como é multiplicação, você tem que multiplicar o mais do 7 pelo menos do y. Mais vezes menos é menos, então já coloca aqui, não perca tempo. Ó. Novamente, mais do 7 vezes o menos do y é menos. Marcos, eu queria aprender esse mais e menos aí. Digite aqui no YouTube, por favor, Marcos Aba, regra dos sinais. É isso aqui que você vai aprender, tá? Eu ensinei aos senhores faz mais ou menos uns 10 anos aqui no YouTube. Então, mais vezes menos é menos. Agora, 7 vezes y, não tem o que fazer, né? 7y, não tem o que fazer. 7 vezes 1y, tem 1 aqui, né? 7 vezes 1, 7y. É como se fosse 7 vezes 1 iogurte. 7 vezes 1 iogurte são 7 iogurtes. Então, não tem o que fazer, é 7y. Tá legal? Então, olha que interessante. 2y é igual a 252 menos 7y. Opa! 2y mais 2y menos 7y. Sabe o que a gente faz? Vamos colocar y junto de y. 2y menos 7y. A gente pode passar esse menos 7y para o lado de cá do sinal de igual. Pode não, deve, né? Deve passar para cá para a gente ir isolando o y aqui, ó. Juntando tudo aqui, né? Só que quando passa para cá menos 7y, vai passar como mais 7y. Então vai ficar 2y positivo mais 7y, hein? Ó, vai passar para cá como mais 7y. Tem que trocar a operação matemática de subtração para adição. Então vai ficar 2y mais 7y é igual a 252. Vamos colocar aqui. Então 2y já foi.
mais 7y agora, mais 7y, 2y mais 7y, está aqui, é igual a 252. Vamos deixar o número sozinho do lado de lá. 252. Olha que interessante. Vamos continuar isso aqui em cima que tem um pouquinho de espaço. Ó, vamos aproveitar os espaços, tá? E aqui estão as respostas, pessoal. Letra A, 1/3, letra B, 1/4, letra C, 4/7, letra D, 3/7, letra E, 1/2. A gente vai chegar lá daqui a pouco. O que a gente está encontrando por enquanto? O valor do Y. E o Y é a quantidade de pessoas saudáveis, que aqui está. Para depois a gente encontrar a quantidade de pessoas resfriadas. Saudáveis, resfriadas. E o total dá 36. Então vamos trazer isso aqui para cima para a gente trabalhar. 2y, já pode até resolver, ó, 2y mais 7y, 2 iogurte mais 7 iogurtes são 9 iogurtes. Olha que interessante. 9y é igual a 252. Vamos passar aqui para cima. Então 9y, concorda? 9y é igual a 252. Concorda? 2y mais 7y é igual a 252. 9y é igual a 252, aqui está. Pronto, já vamos encontrar o valor do y agora. Nós temos aqui um número e uma letra. Queremos encontrar o valor da letra. Então vamos jogar esse número para o lado de lá do sinal de igual. Ok? E o número e uma letra, sempre que é um número e uma letra, estão multiplicando. Então quando você passa alguma coisa para lá, que é a multiplicação, passa como divisão. Então vai ficar y é igual a 252 dividido por 9, porque o contrário da multiplicação é a divisão. E quando passa alguma coisa para lá que está multiplicando, tem que passar pelo contrário, inverter a operação. E o contrário da multiplicação, quando o número e a letra está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar y é igual a 252 dividido por 9, vamos fazer. Então y é igual a 252 dividido por 9. Olha que interessante. Para encontrar o valor do y, é só fazer essa continha, 252 dividido por 9. Então 252 dividido por 9. 252 dividido por 9. 2 não dá para dividir por 9, pega 25. 25 dividido por 9 é 2, porque 2 vezes 9 é 18, menor que 25. 3 não dá, porque 3 vezes 9 é 27, maior que 25. Então é 2. 2 vezes 9 é 18. Coloca aqui e faz uma continha de subtração. 25 menos 18. 5 menos 8 não dá. Pega o emprestado do 2 que vira 0 e coloca aqui que vira um 15. O 5 vira 15. 15 menos 8 é 7. O 2 mandou um emprestado para o 5, então agora ele passa a ser o número 1, na verdade, né? Era 2, agora passa a ser o número 1. E 1 menos 1 é 0. Então 25 menos 18 deu 7, porque 7 mais 18 é igual a 25. Ok, sobrou 7 aqui, não dá para dividir. E temos um número ali para trabalhar, temos um algarismo para trabalhar, então vamos descê-lo para cá. Então desce o algarismo 2 para cá. Agora nós temos 72 dividido por 9. Qual que é o algarismo que a gente coloca ali, que multiplicado por 9 chega mais próximo de 72? No caso é o 8. Por que, Marcos? Porque 8 vezes 9 é 72. Para 72, nada, acabou a continha, não há nada para descer, acabou a continha. Então o resultado é 28. O que é esse 28, Marcos? É o resultado desta continha, que é o resultado desta continha. 252 dividido por 9 é 28. 28 é o valor do y. Então vamos colocar aqui, ó, y é igual a 28. O que é isso, Marcos? 28 são as pessoas saudáveis, que não estão resfriadas. Já encontramos o valor das pessoas resfriadas. Agora, pessoal, quando você encontra esse valor, um dos valores, uma das letras, com todo esse cálculo que a gente fez no sisteminha de equações, quando você encontra o valor de uma das letras, eu escolhi encontrar o y, mas você pode escolher encontrar o x primeiro. Encontrando uma delas, y é igual a 28 pessoas saudáveis, agora você pode vir aqui em qualquer uma equação que estiver aqui e substituir o y por 28, que você vai encontrar o valor do x em qualquer lugar aqui, ó. Quer ver que interessante? Vamos aqui, ó. Qual que é o valor do y? 28. Então, x mais 28 é igual a 36. Vamos fazer aqui, ó. Vamos encontrar o valor do x, que é a quantidade de pessoas resfriadas agora. Vamos nesta aqui. Pode ser até aqui, ó. Pode ser onde você quiser agora que você encontra. Vamos nessa. X mais 28, que é o valor do y, é igual a 36. X mais
28 é igual a 36. Quero encontrar o valor do x, temos x mais 28, jogo mais 28 para o lado de lá do sinal de igual, trocando a operação matemática. Sempre que for adição, passa como subtração, sempre, nunca pode esquecer disso. O contrário da adição é a subtração. Então vai ficar x é igual a 36 menos 28. X é igual ao 36 menos 28, que passou subtraindo agora. Era adição, agora passa como subtração, menos 28. E agora encontramos o valor do x. O x é igual a 36 menos 28. Você tem 36 pessoas saudáveis. Tira 28, vai sobrar 8. Marcos, então encontramos o valor do x, que é a quantidade de pessoas resfriadas, exatamente. Encontramos então neste dia, nós tínhamos 8 pessoas resfriadas e 28 pessoas saudáveis. Olha o valor do x. Pessoas resfriadas, 8. Pessoas saudáveis, 28. No dia, lá no começo. Então a razão, olha que interessante, ó, você pode vir até aqui, ó. A razão entre o número de pessoas resfriadas e o número de pessoas não resfriadas, pessoas saudáveis, era 2/7. Vamos ver se bate? Vamos. Qual o valor do x? 8, que acabamos de encontrar. Qual o valor do y? 28. Olha o sinal de igual. Isso aqui é igual a isto aqui. Vamos ver se bate? Tem que bater, hein? Isso aqui, pessoal, é sempre a simplificação de uma fração que é maior. Isso aqui é uma fração, uma razão irredutível. Fração irredutível. Qualquer coisa, coloca aqui no YouTube. Marcos Aba, fração irredutível. É uma fração simplificada, não dá para simplificar mais. Aqui dá. Para começar, aqui são dois números pares. 8 para transformar em 2 se divide por 4. 8 dividido por 4 é 2. E 28 dividido por 4 é 7. Ah, Marcos, então é dividir os dois pelo mesmo número? Sempre pelo mesmo número. 8 dividido por 4, 2. 28 dividido por 4 também, 7. Então bateu, ó, 7 vezes 4, 28. 2 vezes 4, 8. Então essa igualdade faz sentido quando a gente encontrou esses valores aqui, ó. Encontramos os valores certinho, é uma forma de tirar a prova real. Porque 8 sobre 28 é a mesma coisa que 2 sobre 7. Isso aqui é uma fração irredutível, onde não dá para fazer mais nada. E aqui era uma fração maior, 8 sobre 28, onde você tem sempre que simplificar para encontrar uma fração irredutível, uma fração menor, uma fração mais simples. Então aqui bateu também, você vê que bateu aqui e você vê que bate aqui também, ó. Olha aqui, x sobre y é 2/7, acabamos de tirar a prova real ali, ó. 8 sobre 28 é 2/7. Então bateu isso, o número de funcionário normal. Aí no dia seguinte, olha o que aconteceu. Você vê que ele sempre complica um pouquinho mais no problema de matemática. Aí o que acontece? Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante, preste bastante atenção. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Qual desses aqui? Bom, a nossa razão é 8 sobre 28. Vamos colocar aqui em algum lugar. Fechar aqui, ó. A razão no comecinho era 8 pessoas resfriadas para 28 pessoas sadias. Concorda? Isso nós encontramos no começo. Aí no dia seguinte, uma das pessoas que estavam sadias ficou resfriada. Então agora mudou, então agora você vai somar uma pessoa a mais que está resfriada. No dia seguinte constatou-se que uma pessoa ficou resfriada. Então aqui passou a ser 9. Como a quantidade de pessoas na empresa é 36, é que não pode ficar a mesma coisa, né? Porque 9 com 28 dá 37, opa. Então uma pessoa sadia ficou doente, então saiu uma pessoa desse grupo aqui, ó. Então passou a ser 9. Agora pessoas resfriadas, a razão entre elas agora é 9 para 27. Porque o número de pessoas é 36, não pode passar disso. Isso é o número de pessoas que trabalham na empresa. Se uma agora está resfriada, uma a mais está resfriada, isso quer dizer que saiu do grupo de pessoas sadias, saudáveis, sãs, né? Então as pessoas sãs agora não são mais 28 pessoas, agora são 27 pessoas que estão sãs. No dia seguinte, uma
ficou resfriada, então passou a ser 9. E as que eram sãs, que era 28, passou a ser 27. 27 com 9 dá 36, continua o mesmo número de pessoas na empresa. Então esta é a nova razão do número de pessoas resfriadas no dia seguinte para o número de pessoas sãs, saudáveis, sadias. Vamos ler ali, ó. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Olha que interessante, mais uma. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser, aqui está, 9, 27 avos. Para cada 27 pessoas, 9 estão doentes, estão resfriadas. Então vamos ver qual que é a resposta. Olha que interessante isso aqui, ó. Letra A, 1/3. Não bateu. A gente quer 9 sobre 27. Letra B, 1/4. Letra C, 4/7. Letra D, 3/7. Letra E, 1/2. Ué, Marco, não bateu nenhum? Lembra que a gente tem sempre que simplificar as frações? Vamos simplificar essa fração, vamos ver se a gente consegue. Sempre que é uma fração, uma razão, uma divisão, verifica se o número maior está na tabuada do número menor. Sim, 27 está na tabuada do 9. Aqui a gente pode dividir os dois por 9, talvez tenha alguma coisa ali. Ó. Já vamos para a razão irredutível aqui, não dá para fazer mais nada, ó. Temos o número primo e o número primo. E aqui, vamos dividir os dois por 9 para ver o que acontece? Vamos. Tem sempre que dividir pelo mesmo número, hein? 9 dividido por 9 é igual a 1. E 27 tem que dividir por 9 também, que é igual a 27 dividido por 9 é 3. Porque 3 vezes 9 é 27. E 1 vezes 9 é 9. Então 1/3, vamos ver se 1/3, que é a fração irredutível, que não dá para fazer mais nada, não dá para simplificar mais essa fração. Já fomos direto para 1/3. Poderia ir para outra, Marcos? Sim, aqui poderia dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 27 dividido por 3 dá 9. 3 nonos. Mas eu já vi que ali não tem 3 nonos. Olha o que tem aqui, ó. 1/3. Olha aqui, ó. Já está de bandeja aqui para nós. Então nós dividimos ambos por 9, que deu 1/3. Olha aqui a resposta. Então esta é a resposta, 1/3. Então no dia seguinte, vamos ler aqui novamente. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Então, o grupo de pessoas resfriadas aumentou em 1 e o grupo de pessoas saudáveis diminuiu em 1, que foi o que nós fizemos aqui. Ó. Tudo bem? Constatou-se que mais de uma pessoa estava resfriada, mais uma dessas pessoas. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser de 1/3. Está aqui, ó. Ou 9, 27 avos. Só que ali não tem 9, 27 avos, então a gente vai simplificar a fração. Qualquer coisa, coloca aqui no YouTube, Marcos Aba, simplificação de frações, que é isso aqui, ó. Ou fração irredutível Marcos Aba. Você vai aprender a fazer isso aqui, ó. Então é 1/3, essa é a nossa resposta final. Tudo bem? Então, pessoal, se você gostou, por gentileza, se inscreva, deixa um comentário, clica no joinha. Marcos Aba, 13 anos com vocês aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.